E nos próximos capítulos da novela Três Graças, Leonardo irá trair Ferete e desmascarar o vilão. O rapaz tentará pedir desculpas a Viviane, porém ao ser rejeitado, ele tomará uma decisão. Ao desabafar com Lorena, Leonardo avisa: eu preciso mostrar para Viviane que estou arrependido. Lorena o encara e diz: se você ama a Viviane, você vai ter que escolher um lado. E eu acho que você já sabe disso. No outro dia, Leonardo entrará escondido no escritório do pai. E ao abrir o cofre do vilão, ele irá encontrar alguns documentos que o deixará em estado de choque. Eu não acredito. O meu pai é um monstro. Leonardo contará tudo o que descobriu para a irmã. E Lorena avisa: nós temos que fazer alguma coisa. Isso aqui é muito pior do que as falsificações de remédios. Leonardo concorda. E é então que os dois tramarão um plano genial para ferrar Ferete. Isso tudo terá início após Leonardo conversar com Lorena e avisa: eu falei com a Viviane, mas ela me expulsou da farmácia. Lorena, que já saberá de toda a história de Leonardo e Viviane, ela aconselha ao irmão que ele terá que demonstrar com atitudes que está arrependido. No entanto, a verdadeira reviravolta acontecerá quando Leonardo solta: se ela já não me perdoa agora, imagina quando ela souber dos remédios adulterados. Lorena arregala os olhos e pergunta: que história é essa, Leonardo? Do que você está falando? O rapaz, ao perceber que falou demais, tenta disfarçar e diz: não é nada, eu só pensei alto, só isso. Lorena não acredita e fala: eu sabia. Então aquela história que os remédios da fundação serem falsos é verdade. Leonardo a encara e pergunta: onde foi que você escutou uma coisa dessa? Lorena explica: as pessoas comentam, Leonardo. A Xenica veio aqui outro dia e contou para nossa mãe. O rapaz, percebendo que seria inútil negar, ele admite. Lorena então pedirá ajuda do irmão para desmascarar o pai e diz: você é o único que pode entrar no escritório do nosso pai e pegar alguma coisa, algum documento, algo que prove que toda essa história é verdade. Leonardo pensa bem antes de responder, porém avisa que não irá trair o pai. Nesse momento, Lorena se aproxima e fala: a Viviane tem razão em não te perdoar. Afinal de contas, Léo, no fundo você é igualzinho ao nosso pai. E após falar aquilo, ela sai. No entanto, Leonardo continuará pensando naquele caso e no que seria o certo a se fazer. O rapaz, ao perceber que a sua irmã tinha razão, ele pensa: a Lorena está certa. Eu estou me tornando igualzinho ao meu pai. Eu estou ajudando a enganar todo aquele povo doente. Será então que Leonardo decide por um fim em tudo aquilo. E no outro dia, bem cedo, ele vai até o escritório do pai e, aproveitando que o Ferete não estava, ele se aproxima do cofre, o abre e tira de dentro alguns documentos. Porém, ele é interrompido quando Macedo entra na sala e pergunta: o teu pai sabe que você está aqui mexendo nas coisas dele? Leonardo fica pálido e gagueja: é claro que sabe. Foi ele que pediu que eu viesse até aqui pegar alguns documentos. E após falar aquilo, ele sai,
sem dar outras explicações. Macedo fica desconfiado e liga para se informar com o patrão. Ferretti acha toda aquela história muito estranha e avisa: não se preocupe que eu vou descobrir o que o Leonardo está armando. Enquanto isso, Leonardo chega em sua casa. Ele dá de cara com Lorena. Ele conta tudo o que aconteceu. A moça fica orgulhosa do irmão e pede para que ele mostre os documentos que encontrou. Leonardo, sem perder tempo, começa a olhar os papéis e arregala os olhos ao ler o que tinha escrito em um daqueles documentos. Lorena, ao ver o estado do irmão, ela pergunta: o que foi, Leonardo? Você ficou pálido? Encontrou alguma coisa importante? O rapaz confirma e diz: eu encontrei a prova que o nosso pai é muito pior do que a gente pensava, Lorena. Essa história de falsificar remédios não é nada comparado ao que eu descobri. Lorena, curiosa, pede que o irmão se explique melhor. E Leonardo conta: o nosso pai, o poderoso Santiago Ferretti, está envolvido em uma coisa muito pior do que apenas falsificações de remédios. É algo realmente muito grave. Lorena, ainda mais confusa, pega o papel para ver e fica em estado de choque ao descobrir o pior segredo do pai. Eu não acredito. Então, todo o nosso dinheiro vem disso aqui? Não, não pode ser. O nosso pai não pode estar envolvido com esse tipo de coisa. Leonardo encara a irmã e avisa: eu não duvido de nada que venha de uma pessoa capaz de falsificar remédios. Lorena, ainda em choque, retruca: eu sei disso, mas isso aqui é muito mais grave. É muito mais nojento e cruel. Leonardo concorda e Lorena continua: nós temos que fazer alguma coisa. Não podemos deixar que essa história continue assim. Leonardo pensa um pouco e diz: nós temos que usar a cabeça. O nosso pai tem muitos amigos poderosos e importantes. Lorena avisa que já sabe daquilo e que não se importa. E o que eles têm que fazer é denunciar o pai. Leonardo explica: acontece que o nosso pai ia conseguir abafar toda essa história. E ainda por cima, ele faria que nós dois fôssemos internados em uma clínica para doentes mentais. Lorena, ao perceber a situação, ela fica em desespero e pergunta: e o que você sugere? Nós vamos ficar aqui, de braços cruzados? Leonardo pensa um pouco e diz: não, é claro que não. Só me deixa pensar um pouco. Naquele momento, o rapaz recebe uma ligação do Ferretti que diz: escuta bem, Leonardo. Eu estou indo agora mesmo até em casa. Nós dois precisamos conversar. Leonardo arregala os olhos e Ferretti continua: é bom que você me espere aí, entendeu? Leonardo gagueja: mas o que o senhor precisa conversar de tão importante comigo? Ferretti responde: não se faça de besta, que você já deve saber muito bem do que se trata. O Macedo disse que viu você pegando os documentos no meu cofre. Então, você já deve conhecer o meu segredinho, não é mesmo? Leonardo fica sem saber o que responder. E Ferretti avisa: pelo teu silêncio, eu tenho razão. Então trate de me esperar em casa. Eu chego em 10 minutos. E após falar aquilo, o vilão desliga, deixando Leonardo se tremendo de medo.
Já Lorena, ao ver o estado do irmão, ela pergunta: era o nosso pai, não era? O que ele queria? Me diga. O rapaz avisa: ele já sabe de tudo. Ele sabe que eu peguei esses documentos e que já descobri o segredo dele. Lorena, ao ver a preocupação do irmão, ela diz: calma, ele não vai fazer nada contra você. Na verdade, ele vai tentar te convencer a fazer parte desse esquema, assim como ele fez quando você descobriu dos remédios. Leonardo a encara e responde: eu nunca vou aceitar fazer parte de uma coisa dessa. A história dos remédios falsos eu até podia admitir, mas isso aqui não. Isso é o pior crime que uma pessoa possa fazer. Lorena concorda, porém ela diz ter um plano. Leonardo, curioso, pergunta do que se trata e Lorena explica: vamos filmar a conversa de vocês dois. Eu vou ficar escondida, enquanto você faz com que o nosso pai conte os detalhes de toda essa operação. Leonardo pensa um pouco e pergunta: e você acha que essa história vai dar certo? Lorena responde: eu tenho certeza que sim. O nosso pai, ele vai ter que entrar em detalhes para tentar te convencer a ficar do lado dele nessa história. Leonardo concorda e diz: se eu fingir concordar, ele vai se sentir confiante de me contar como funciona toda essa operação. E nem mesmo o poderoso Santiago Ferretti vai escapar de uma prova registrada em vídeo. E após os dois combinarem todos os detalhes do plano, Lorena entra para se esconder, enquanto Leonardo fica esperando o pai. Não demora para que o Ferretti chegue, e ao se aproximar, ele pergunta: você está sozinho em casa, Leonardo? O rapaz, sem pensar duas vezes, ele mente dizendo: estou sim. A mamãe, ela foi no salão com a Lorena. Ao escutar aquilo, Santiago responde: bom, eu precisava mesmo falar com você a sós. É um assunto muito importante e você já deve saber do que se trata. Leonardo olha para o pai e pergunta: o senhor está falando dos documentos que eu peguei no teu cofre? Ferretti confirma e diz: eu não queria te envolver nas minhas outras atividades ilegais, mas já que você descobriu por conta própria, eu sou obrigado a te perguntar, Leonardo: você vai me ajudar ou vai ficar com crise de consciência? O rapaz o encara e fala: é claro que eu vou te ajudar. O senhor não se preocupe, que eu vou manter o teu segredo. Ferretti se aproxima ainda mais e pergunta: você tem certeza disso? Eu estou ciente que o que você descobriu hoje é muito mais difícil de engolir do que a falsificação dos remédios. Leonardo concorda e avisa: acontece que eu sou um Ferretti e, além do mais, não sou mais uma criança. Eu sei que nesse mundo só vence as pessoas que têm coragem de fazer o que é preciso ser feito. Ferretti fica feliz em escutar aquilo e diz: eu devo admitir que não achei que você teria coragem de fazer parte desse meu esquema, mas eu fico orgulhoso em saber que você amadureceu. Leonardo, ao perceber que o pai tinha acreditado nele, ele pede: será que o senhor poderia pelo menos me explicar como funciona toda essa operação? Enquanto isso, Lorena continua escondida, gravando toda a conversa. E Ferretti, sem desconfiar que aquilo tudo era só uma armadilha, conta: bem,
O esquema é muito simples e foi a Samira que me apresentou. Leonardo estranha e pergunta: Samira? A chefe de cozinha? Então, ela também está envolvida? Ferretti confirma e diz: ela na verdade faz alguns trabalhos por fora, mas o esquema maior é comigo, enquanto ela perde o tempo dela atrás de mães solteiras que querem se livrar do filho. E vou direto nos peixes grandes. Leonardo o encara e questiona: como assim? O que são esses peixes grandes? Ferretti explica: eu estou falando de mulheres já adultas. Existe um mercado muito grande lá fora. Leonardo, com a intenção de fazer o pai revelar todo o esquema, ele continua indagando. E essas mulheres saem do país, concordando com tudo o que vai acontecer? Ferretti responde: é claro que não. Elas são enganadas. A fundação oferece uma chance para elas mudarem de vida. Um emprego lá na Europa, ganhando em euros. E claro, que esse bando de pobres não pensa duas vezes antes de aceitar a proposta. Leonardo, em choque, pergunta: e quando chega lá e elas descobrem que não tem nenhum emprego, o que acontece? Ferretti o encara e diz: e quem disse que não tem emprego? O que não falta é serviço para elas. Leonardo retruca: o senhor sabe muito bem do que eu estou falando. Nenhuma dessas mulheres foram com a intenção de vender o corpo. E elas pensavam que se tratava de trabalhos normais. Não é mesmo? Ferretti, em modo frio, responde: bem, elas não podem fazer nada. A primeira coisa que acontece quando chega lá é pegar os passaportes dela. Depois deixa todas trancadas em uma casa e é só mandar uma mixaria para a família aqui no Brasil, que ninguém desconfia. Leonardo, horrorizado, pergunta há quanto tempo tudo aquilo acontece. E Ferretti explica: na verdade, isso tem muitos anos. É de antes da Casa de Farinha. E foi justamente para isso que eu me tornei sócio da fundação. Era um excelente modo para disfarçar todos os meus esquemas. Naquele momento, Lorena sai de onde estava escondida e grita: nós já temos tudo o que precisamos. Ferretti estranha e pergunta: o que está acontecendo aqui? Você disse que a tua irmã não estava em casa. Leonardo o encara e revela: eu menti. Na verdade, eu armei tudo com a Lorena. E toda a conversa que nós tivemos foi gravada. Lorena completa. E não só gravada, mas transmitida ao vivo. E agora já deve estar em todos os sites de fofocas. Ferretti fica furioso. Porém, naquele momento, Paulinho e Juquinha chegam para prender o empresário. E Lorena avisa: ah, eu também chamei a polícia. Paulinho decreta a prisão do vilão e o leva na viatura algemado. E alguns dias depois, Leonardo contará a Viviane tudo o que aconteceu. E a farmacêutica, orgulhosa do rapaz, percebe que ele mudou e aceita em dar uma segunda chance. Agora me digam, vocês acham que o Leonardo e a Lorena fizeram certo em desmascarar o pai? E a Viviane deve perdoar o Leonardo, sim ou não? Também me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Três Graças.